8h05, né? Então a gente tem os 5 minutos aí iniciais. Quero dar as boas-vindas oficialmente para quem está aqui conosco. Nosso convite para quem puder, né, tiver essa disponibilidade, deixar as câmeras abertas, porque a gente vai estar num bate-papo. Então, é sempre bacana que a gente pudesse ter minimamente uma experiência semelhante à do presencial, né? Que a gente não está conectado presencialmente, mas poder ver o rostinho de vocês e a carinha de vocês é sempre um quentinho no nosso coração aqui. Então, fica o convite aí para abertura das câmeras. Eu sou a Graziela Merlina, Grazi, como todo mundo me chama. Eu sou diretora de educação do Instituto Capitalismo Consciente, também conselheira do movimento, e hoje eu tive o prazer de ser convidada aí para fazer a mediação desse bate-papo com a Sabina Devec e o Luiz Drouet, que são duas pessoas bastante interessantes do ponto de vista de repertório, experiência, e como correlacionar esse tema de inteligência sistêmica aí com capitalismo consciente, né? Então, só para dar um contexto inicial para vocês, por que a gente está trazendo esse tema para discussão? Dentro do movimento do conceito do capitalismo consciente, a gente trabalha baseado em 4 grandes pilares, que é propósito elevado, liderança consciente, cultura consciente e orientação para stakeholders. E quando a gente dá um zoom em orientação para stakeholders, a gente entende que uma das coisas essenciais é a gente aprender a pensar impacto, muito mais do que pensar apenas resultado. Porque ao ser orientado para stakeholders, a gente olha para todas as externalidades, todos os impactos, sejam eles positivos ou não, que uma organização provoca no seu entorno e nas suas partes interessadas. Sejam clientes, fornecedores, colaboradores, a família dos colaboradores, a comunidade, o governo, a mídia e assim por diante. E quando a gente dá um zoom nesse tema de orientação para stakeholders, que já sai do indivíduo e da organização, a gente vai para além dos muros dela, né? A gente depara com uma necessidade ou um olhar mais profundo para a inteligência sistêmica, que é como é que a gente considera mesmo todo o ecossistema envolvido no nosso negócio, no nosso dia a dia e nas nossas tomadas de decisão. E aí a gente conecta, né, esse tema tão atual e tão cada vez mais necessário, que talvez é o que traga mais senso de colaboração para os nossos dias atuais, né? Porque sozinhos é impossível a gente ter toda a inteligência sistêmica necessária para um sistema, né? A gente conecta esses 2 temas, capitalismo consciente e inteligência sistêmica. E aí, a gente convida para falar disso, gente, uma futurista, olha que legal, né? Então, a Sabina, que está aqui conosco, ela é uma apaixonada pela complexidade dos comportamentos humanos. Ela acredita que não há nada mais futurista do que transformar-nos por dentro para transformar-nos por fora, né? Ela é pioneira em cool hunting no Brasil. E aí, claro, né, Sabina, que a gente vai falar um pouquinho melhor o que é isso, o que isso significa. Há mais de 20 anos, ela atua como caçadora de tendências, futurista, pesquisadora de comportamento, consultora, educadora e palestrante. Trabalhou para inúmeras empresas nacionais e internacionais, além de implementar o primeiro curso de cool hunting no país. Então, a Sabina vai ter, nós vamos ter a satisfação de ter a Sabina conectando, né, temas do futuro e temas de como lidar com as informações e de percepção com a inteligência sistêmica, não é isso? Bem-vinda, Sabina. Obrigada, Grazi, obrigada a todos que estão aqui nessa manhã pós-feriado, né? A gente começa pós-feriado aí agitados com esse tema e muito bem-vindos, espero poder colaborar aí com todos com a minha visão. Obrigada pela participação, gente. Obrigada a você. E aí a gente tem também o Luiz Eduardo Drouet, né, que ele é Founder e Managing Partner da Share RH, ou HR, né?
Sua missão é colaborar com empresas na gestão estratégica de pessoas e no desafio de recrutar, selecionar, avaliar e desenvolver profissionais executivos. Ou seja, toda uma experiência aí de ponta a ponta na jornada do colaborador e na sua relação com a organização, né? É formado em gestão empresarial pela FGV e empreendedorismo pela Babson College. Parênteses, a mesma universidade onde o professor Raj Sisodia, que é o precursor do capitalismo consciente, atua, né? Fecha parênteses. Também é professor de MBA da Facamp, membro da diretoria executiva da ABRH São Paulo, conselheiro fiscal da Campinas Tech e cofundador e co-líder da regional Campinas do Capitalismo Consciente Brasil. E aí nos confidenciou aqui anteriormente, super envolvido em movimentos empreendedores, né? Então, empreendedorismo e intraempreendedorismo com a sua conexão com inteligência sistêmica. Bem-vindo, Druê. Eu que agradeço, Grazi, uma honra estar aqui com você, né? Conduziu super bem essa introdução, Sabina também, um prazer conhecê-la um pouco melhor, já acompanhava o trabalho dela pelo mercado e é uma grande honra. E acho que, como você falou, Grazi, né, convidar todos aqui para um bate-papo, né, para uma conversa, porque eu me coloco aqui muito mais numa posição de curioso, né, sobre os diferentes temas, como é o caso aqui de inteligência sistêmica e tomada de decisão, né, não como especialista, mas muito mais como curioso. Tenho a expectativa aqui de não só trazer alguns pontos que eu preparei aqui para dividir com vocês, mas principalmente também tirar insights e aprendizados aqui dessa troca, desse momento rico aqui que a gente deve ter essa manhã. Perfeito, Drew. Acho que você já faz um convite super poderoso, que embora a gente esteja aqui mediando o papo, a gente está íntimo, né? Então, no chat, a qualquer momento que vocês queiram trazer qualquer pergunta, por favor, porque daí eu vou estar de olho nisso e vou mediar junto aos convidados. E, claro, não quer dizer que não possam abrir microfone. Levanta a mão, abrir microfone, falar também, a gente cria mais intimidade ainda, né? Então, eu vou começar de uma forma muito simples, né? Vou começar perguntando para vocês, e aí, Sabina, te peço para começar, o que é inteligência sistêmica para vocês, assim, com a experiência de vocês, com o repertório de vocês, com a visão de mundo de vocês, como é que essa tal de inteligência sistêmica acontece na prática? Então, vamos lá. Acho que inteligência sistêmica é algo que não tem uma definição única, né? Eu acredito em várias verdades e eu vou colocar aqui a minha visão sobre esse tema. Eu acredito, Grazi, que a gente está vivendo num mundo extremamente fragmentado, onde o ser humano se fragmentou dele mesmo, se fragmentou com o outro e se fragmentou com os outros sistemas que são que é a natureza, o planeta, o mundo. E essa grande fragmentação do ser humano trouxe muitos sintomas para a nossa sociedade. Então, a gente está vivendo hoje sintomas, a gente diz que é como se fosse só a ponta do iceberg, né? Ali embaixo é que estão as causas destes sintomas que a gente está vivendo. E uma das causas raízes é justamente essa grande fragmentação, onde eu vejo que a gente está vivendo sintomas como a degradação do meio ambiente. Então, o homem se percebeu em algum momento como não parte da natureza. Então, ele começou a retirar e começou a não devolver mais. Nós somos a natureza. O planeta é aquilo que nos sustenta. Então, não existe a economia ou o planeta, né? O planeta é a economia, né? Sem ele não existe economia, mas em algum momento a gente desconectou isso. Nos desconectamos de nós mesmos. Então, a gente está vivendo não só uma pandemia, mas uma pandemia de saúde mental, onde as pessoas estão extremamente ansiosas, com índices altíssimos de depressão. O mundo do trabalho, né, que, enfim, a gente está também circunscrito nesse sistema do mundo organizacional, o mundo do trabalho, é um mundo que gerou uma síndrome que é o burnout. E aí a gente se pergunta,
o que nós estamos produzindo como seres humanos, que a gente está produzindo síndromes de esgotamento mental no mundo do trabalho. Índices altíssimos de depressão, de suicídio e etc. Por outro lado, a gente fez uma grande desconexão com o outro. Acho que a gente perdeu a capacidade de escuta com o outro e de empatia, que é uma palavra que hoje se fala muito, né? De empatia com o outro. Então, nisso tudo, vivemos uma narrativa, né, de um mundo extremamente individualizado e individualista. Então, a gente perdeu justamente, que agora eu vou fazer a costura com a visão sistema, com a inteligência sistêmica, a gente perdeu essa capacidade de nos percebermos como parte de sistemas. Então, nós somos parte de um sistema familiar. Bert Hellinger, por exemplo, que falava das constelações familiares, disse que nós somos parte de um sistema familiar. E esse sistema familiar tem uma ordem, tem uma hierarquia, tem um equilíbrio entre si, tem uma ancestralidade. Nós fazemos parte não só da família, mas a gente faz parte de um grupo de pessoas, de amigos, a gente faz parte de uma empresa, que é um outro sistema, a gente faz parte da sociedade, a gente faz parte do meu país, a gente faz parte de uma cidade, a gente faz parte do planeta, e a gente vai aumentando aí quais são esses sistemas dos quais nós fazemos parte. Então, essa visão individualista e essa visão linear fez com que a gente ficasse meio cego, tá? Como se a gente visse uma realidade, como se a gente estivesse vivendo uma narrativa de uma realidade onde a gente não se percebe mais como parte desses sistemas. E essa visão vai limitando o nosso poder de ação. E aí, para conectar um pouco com o que eu faço, me parece que o ponto crucial dessa inteligência sistêmica, da visão sistema, é a nossa capacidade de sonhar e idear, de imaginar o futuro. A inteligência de ideação, ela engloba uma capacidade de ter sonhos ilimitados sobre o que o mundo pode ser, e não aquele mundo que está sendo hoje, né? Eu acredito que a grande liberdade do ser humano é se dar conta de qual é a realidade que ele está vivendo, né? Quem eu estou sendo hoje, né? Que mundo eu estou sendo hoje? Porque enquanto isso é transparente para nós, é como se a gente estivesse preso nesta narrativa. No momento em que a gente faz um zoom out e percebe qual é a narrativa que a gente está vivendo dentro de todos esses sistemas, a gente tem a capacidade de idear um futuro melhor e enriquecer esse futuro, né? E de criar futuros desejáveis. Então, eu acredito, né? E aí o futurismo nos dá a possibilidade de imaginar esses futuros desejáveis. E aí eu queria pontuar que não existe um futuro, existem futuros no plural, porque o futuro é um lugar que se constrói no presente, com as nossas ações no presente. E a nossa capacidade de termos essa visão sistêmica nos dá a possibilidade de mexer nesse futuro, né? De mexer nessa possibilidade de futuro, e não simplesmente ir vivendo como se fosse um barco desgovernado e a gente simplesmente deixar o futuro arrombar a nossa porta, né? A gente se preparar, né, e ver todos esses sintomas que a gente está vivendo na sociedade e nos perguntarmos como é que eu posso atuar dentro desses sintomas e posso ser um agente de transformação a partir do meu poder de ação, né? E eu gosto muito de um futurista francês que chama Michel Godet, que dizia assim, que o futurismo é o lugar onde o sonho fecunda a realidade. Então, a nossa capacidade, eu acredito que a utopia não é um lugar que não existe. Os sonhos são os lugares onde a gente começa a construir lugares que agora não existem, mas se a gente não começar a sonhar, se a gente não começar a atuar sobre esses sonhos, eles nunca vão acontecer, né? Então, é aí que se junta,
né, na minha visão, essa possibilidade de idear um futuro melhor através dessa inteligência sistêmica que tem como grande habilidade a inteligência de ideação. Nossa, Sabina, que início bacana de reflexão, né? Eu acho que quando a gente fala, né, de futuros, né, como você está dizendo, né, é sair só daquele que é possível, daquele que é previsível e poder construir o futuro desejável, né? Eu me lembrei muito de uma frase do Victor Pinedo, que estuda gestão de mudança nas organizações, que ele diz o seguinte, da gente sair como ser humano do lugar de criatura do destino, né? O destino vai nos criando para ser um criador do futuro, né? Eu acho que é um pouco dessa provocação que você traz. E aí eu fico imaginando que a cada tomada de decisão nossa, seja na empresa, seja no sistema familiar, como você bem trouxe, ou no sistema social, a cada decisão nossa a gente tem essa escolha, né? De ser criatura do destino ou de ser criador do futuro, né? E aí, nos percebemos como nossas pequenas ações, elas trazem grandes impactos, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta, bom, quem sou eu para mudar esse destino, para criar esse destino? Mas a gente não percebe, e a ciência está começando a provar isso, aquilo que muitas vezes até as grandes religiões, então as tribos, né, ancestrais diziam de como que a gente estava interconectado, de como as coisas estão extremamente interligadas e interconectadas. Então, a forma como eu falo com outro ser humano, a forma como as minhas pequenas ações têm um poder, né, nessa grande teia que é a nossa vida, muito grande. Então, prestar atenção em quais são esses futuros que eu estou criando a partir das minhas ações, na minha família, com os meus amigos, com os stakeholders, na empresa, na sociedade e assim por diante, né? Porque, sim, cada pessoa tem a possibilidade de ir mudando esses destinos e criando esses destinos, né? A cada ponto de contato, né? Exatamente. Perfeito. Druei, me conta, como é que é isso, assim, na tua experiência, do ponto de vista, inclusive, do indivíduo, né, que você tem bastante foco no desenvolvimento humano, esse protagonismo do futuro, né, ele está presente, não está? Inteligência sistêmica faz parte disso? Queria te ouvir. Muito bom, muito rico, né? Já saí já garanti inspiração para o dia todo, viu, Sabina? Muito bom a sua fala aqui, só aumenta a minha responsabilidade à altura dessa discussão. Mas, Grazi, acho que eu queria só de início, né, chamar a atenção para quando a gente está falando sobre inteligência sistêmica, é importante sempre lembrar, né, de que a gente né, o professor de Harvard, né, Howard Gardner, trouxe a teoria das múltiplas inteligências, depois o Daniel Goleman aprofundou muito na inteligência emocional, e aí vem isso que é óbvio para a gente que estuda desenvolvimento humano, né, de que as pessoas elas têm sucesso por diferentes razões, né, elas são uma composição de múltiplas inteligências, né, aquele velho exemplo todo mundo, acho que tem um colega que era muito inteligente, que tirava notas altíssimas, mas que quando foi para o mercado de trabalho, foi para a vida, né, não teve o mesmo sucesso, porque provavelmente as suas outras inteligências não eram tão desenvolvidas quanto aquela inteligência que as provas avaliavam naquela questão, né? E quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, né, o mundo das organizações, isso está muito presente, né? A forma como a gente se relaciona com as partes, a forma como a gente pensa o todo, como a gente se relaciona com cada uma das partes. E não é por acaso, né, que estudando o futuro do trabalho agora, através dos relatórios do Fórum Econômico Mundial, né, esse futuro do trabalho está cada vez mais presente, né, mais próximo. A pandemia ela acelerou muita coisa, né, transformação digital, mas também aproximou muito mais esse futuro do trabalho, que já vem em discussão há algum tempo. E o Fórum Econômico Mundial, não por acaso, ele traz, né, nas habilidades do futuro, aí, nesse último relatório, Future of Jobs, que ele lançou, olhando para 2025, você tem lá, como primeiro item das habilidades do futuro, o pensamento analítico, ligado muito à inovação, mas também está presente na lista
a análise e avaliação de sistemas. Ou seja, não é mais a ideia de você viver dessa forma isolada, como a Sabina está falando. Isso é uma distorção que a gente acabou criando, né? Porque é da nossa natureza, né? A gente viver, e a pandemia trouxe isso para a nossa realidade, né? Nunca foi tão forte essa clareza do princípio da autorreferência, da interdependência, né? O princípio da interdependência, ou seja, não basta só eu me preocupar em relação à pandemia, mas todo mundo tem que se preocupar para a gente conseguir sair dessa situação crítica, né? E isso acho que foi um grande presta atenção, né? Que a pandemia trouxe para essa sociedade individualizada, né? Onde a gente estava olhando muito para o próprio umbigo. E aí o que eu comentei contigo, que eu queria dividir, além desse olhar do trabalho e das organizações, mas essa experiência que eu tive em paralelo à minha jornada empreendedora, né? Quando tomo a decisão de encerrar minha carreira executiva e iniciar minha jornada empreendedora, quase que simultaneamente eu recebi um convite na época da Endeavor. Eles estavam criando uma rede no Brasil de comunidades ligada à rede global do empreendedorismo, olhando para ecossistemas de inovação e empreendedorismo, né? Ou seja, como que a gente analisa, na época eles tinham lançado um índice das cidades empreendedoras, os ambientes ou as regiões como ambientes para se inovar e para empreender. E eu estava exatamente iniciando minha jornada empreendedora e eu falei, puxa, eu tenho uma atividade muito forte de voluntariado. Não posso dizer não por uma oportunidade como essa de contribuir, mas com a minha rede, com aquilo que eu tinha construído até então, mas principalmente aprender com isso. E olhando para trás, eu vejo como um grande presente, porque me ajudou muito na minha jornada empreendedora, de partida, entender que, e vários estudiosos vão dizer isso, né? O Brad Feld, que escreveu Startup Communities, ele fala muito de que o local onde uma determinada empresa nasce, ele é um dos principais fatores que vão definir o sucesso ou fracasso dessa organização. Ou seja, não é mais sobre você individualmente ter uma ideia genial, como a gente pensa, mas é a sua capacidade de tirar aquela ideia do papel, colocá-la em prática, e as partes envolvidas, os stakeholders, né, como a gente chama dentro da filosofia do capitalismo consciente, eles são muito importantes nesse processo, tanto para gerar valor para esse negócio, para esse empreendimento, mas também durante essa jornada, a forma como eu me relaciono com as partes, né? Então, a inteligência sistêmica, na minha visão, ela é muito importante na medida em que ela define, né, que o todo é sempre mais importante do que as partes que o compõem, né? Ou seja, não dá mais para a gente pensar numa lógica individual, onde eu penso no meu sucesso a qualquer custo, e eu vou para o mercado tentar construir isso de qualquer forma, né, olhando de uma perspectiva muito individual. É muito importante essa ideia, essa lógica coletiva de eu pensar no impacto das minhas escolhas, né? E a gente falando aí em tomada de decisão, né? Quais são as escolhas conscientes que eu faço que vão, ou seja, minha tomada de decisão, e qual a influência de cada uma dessas escolhas ou cada tomada de decisão em relação ao ecossistema onde eu estou presente, né? E a forma como eu faço isso define o sucesso ou fracasso da minha jornada enquanto empreendedor, enquanto indivíduo, né? Voltando para a realidade organizacional, por que determinadas pessoas vão muito bem enquanto autônomas, ou dependendo do ambiente onde elas atuam, e quando elas estão dentro do ambiente organizacional, sucesso não acontece? Ou o contrário, pessoas que eventualmente sozinhas têm muita dificuldade, mas em grupo se sobressaem. Obviamente tem muito a ver com essas competências interpessoais, entre elas a inteligência sistêmica, né? E aí a gente pode falar muito sobre, na minha visão, dois elementos fundamentais que a Sabina já trouxe aqui, que é muito o processo de autoconhecimento, né? Que é um olhar para dentro, mas que abre a gente para entender o outro também, e a empatia, que a Sabina já falou que também está super em alta. Felizmente, eu acho que é um conceito que vem sendo bastante difundido, mas sempre com o risco da superficialidade, né? De ser uma coisa mainstream, no sentido de tá todo mundo falando sobre isso, e às vezes a gente não se preocupa de fato em entender a fundo o que o processo de empatia de fato representa, né?
Mas eu acho que essas são as minhas considerações, minhas contribuições iniciais aqui. Nossa, bacana, Droe. Você já me deixou com uma pergunta aqui e eu queria dividir, né, com quem está assistindo para convidar cada um a se fazer também, né? Eu fiquei com a seguinte pergunta na tua fala: que ambiente eu tenho criado para realmente usufruir da inteligência sistêmica? Né? Ainda mais nesse mundo hoje totalmente online, né? Eu fiquei, né, me perguntando isso. Na minha possibilidade, que ambiente eu tenho criado para realmente usufruir da inteligência sistêmica? Eu acho que é uma pergunta que pode ficar para cada um e cada uma de vocês aqui, né? E você me fez lembrar uma experiência que eu tive com Israel, né, que é uma nação startup por natureza, e a gente representa um produto israelense aqui no Brasil, e a gente paga royalties para eles, né, mediante a venda do produto. E aí a minha pergunta para eles foi: mas como é que vocês vão controlar os royalties? Como é que a gente vai controlar isso, né? E a resposta deles foi assim: controlar? Não, controlar é muito caro. Você vai me dizer no final do mês quando você vendeu, a gente calcula o royalties e você paga. Eu falei, gente, isso é ambiente de inteligência sistêmica, né? Ao invés de desperdiçar tempo, dinheiro e talento com controle, a gente coloca a confiança no sistema e aí cada um faz o seu melhor de fato, né? Então não é sobre o quanto você vendeu, eles diziam, mas é sobre o quanto você está tendo facilidade ou dificuldade. E aí a gente está aqui para ajudar, né? Então foi um super aprendizado aí de ambiente mesmo, né? Que acho que é o que você trouxe. E aí, Sabina, eu fiquei me perguntando, né, se o cool hunting é um caminho para desenvolver inteligência sistêmica também. Que dicas que você tem para a gente estar atento, né, como indivíduo, a desenvolver essa habilidade que o Droe trouxe tão bem, tá aí nas habilidades do futuro, né, dos profissionais, do trabalho. Maravilha, acho que essa pergunta é super pertinente, porque, bom, apesar de trabalhar há mais de 20 anos, ser pioneira de cool hunting no Brasil, eu não sei quem conhece, né, esse termo, é uma metodologia, uma ferramenta, né, que consiste em você observar e interpretar os sinais do mercado e da sociedade. Então, uma vez que a gente tem essa possibilidade de observar quais são os sinais emergentes do mercado e da sociedade, a gente tem a possibilidade de ir se preparando e mexer nesse futuro. Então, a partir dessa pesquisa que a gente faz, né, de caçar esses sinais, de observar esses sinais e observar quais são os padrões repetitivos que estão acontecendo e inferir quais são as tendências emergentes, quais são os comportamentos emergentes, a gente tem a possibilidade, ou como indivíduo ou como empresa dentro desses sistemas, de ir mexendo nessa realidade e impactando essa realidade também, né? Então, se a gente sabe, por exemplo, que hoje a geração Z, né, a nova geração, que é uma geração que está começando a entrar no mercado de trabalho, se conecta, por exemplo, com empresas que têm uma preocupação com o impacto positivo no mundo e que essas pessoas não vão ficar mais numa empresa que não tem valores coletivos, a gente se pergunta, bom, então a gente tem que começar a mudar justamente os sistemas que são muito lineares, muito hierárquicos, porque assim, como sociedade, a gente está evoluindo mais do que nos sistemas organizacionais. Né? Os sistemas organizacionais ainda estão num pensamento lá atrás, só que o comportamento do ser humano já está lá na frente. Então, como é que faz para que essas pessoas, esses jovens que vão construir, né, as novas narrativas do futuro, entrarem dentro desses sistemas, eles não querem mais, porque não é simplesmente o salário que vai reter esses talentos, né? Então, o que é que precisa mudar dentro desses sistemas? Você é uma empresa que se preocupa, por exemplo, com descarte de embalagem? Você é uma empresa que está impactando alguma comunidade? Você é uma empresa, por exemplo, que está se posicionando? Porque há 20 anos atrás, sei lá, a gente tinha até cartilha de marketing que dizia assim, ó, tem certas coisas que uma empresa não pode dizer como política e tal. Hoje é o contrário.
Não pode mais ficar em cima do muro. Uma empresa precisa dizer ao que veio, o que eu acredito. A gente fala em propósito, né? Que é uma ideia ampla, mas assim, para que eu existo além do lucro que eu gero, né? Para que eu faço o que eu faço? Se eu não existisse mais, qual seria o impacto na minha comunidade, no mundo, no planeta, na sociedade, no mercado? Qual que é a diferença que eu estou fazendo? Qual que é o valor do que eu faço, muito além do meu produto, do meu serviço, né? E aí, isso que eu faço há muito tempo, entrou, como o Drouet falou muito bem, ele, no Fórum Econômico Mundial, colocou como uma das habilidades para lidar com o mundo pós-pandêmico o que eles chamam de Futures Literacy, que é justamente a alfabetização de futuros. Que é essa nossa capacidade de nos alfabetizarmos, né, sobre esses sinais, esses futuros que já estão presentificados e antecipar cenários possíveis. Então, se a gente sabe, por exemplo, que a gente está já em déficit com o planeta, a gente precisa de 1,7 hoje, planeta, a gente já está no cheque especial. Então, bom, isso é um sinal. Então, o que nós vamos fazer com esse sinal? A gente só vai esperar até uma catástrofe? Ou os stakeholders, os indivíduos vão começar a mexer nessa realidade, né? Então, justamente o Futures Literacy é considerado hoje, a alfabetização de futuros, é considerada uma das habilidades mais importantes para a gente lidar com o mundo pós-pandêmico, porque a volatilidade é grande, a fragilidade do mundo é grande, está caótico, a mudança e a velocidade é exponencial. Então, se a gente não desenvolver essa capacidade de leitura de cenários, a gente não tem como sobreviver mesmo, né? E tem algo muito importante sobre essa ideia, que eu gosto muito, quem diz é o Roman Snarik, que é o fundador da School of Life. Ele tem um livro, se não me engano, foi traduzido já para o português, chama Como Sermos um Bom Ancestral. Acho que a tradução deve ser mais ou menos isso. E ele diz o seguinte, que a gente vive no presentismo, mas não é um mindfulness, né? Não é estar no presente. A gente vive do enopresentismo, consumindo futuros possíveis. Então, a gente vive como se não existisse o amanhã. A gente vive como se amanhã não fosse existir. Então, a gente vai consumindo os nossos presentes. E o que ele propõe é que a gente comece a ter um pensamento de longo prazo. O que ele diz é que a gente precisa de um pensamento catedral. Ali atrás, quando os visionários construíam grandes monumentos, catedrais, a gente hoje usufrui desses monumentos que levavam 500 anos, né, ou mais para serem construídos. Essa pessoa visionava, né, um lugar para deixar para a sociedade. Então, claro que essa pessoa não via aquele futuro já concretizado, mas ela deixava para os seus ancestrais um melhor futuro, né? E viver do e no presente é a gente simplesmente ficar apagando fogo e simplesmente ficar vivendo no automático. O pensamento de longo prazo dá a possibilidade de imaginar qual é o futuro que eu quero para os meus ancestrais. Imaginar, quando eu fechar meus olhos e imaginar quem tem filho, neto, ou um sobrinho, qualquer coisa, imaginar essa criança, por exemplo, que está nascendo agora, daqui 30, 40 anos, quando ela olhar pela janela, qual é o futuro que vai existir? Como é que vão estar as cidades? Como vai ser o trabalho? Como vai ser o nosso planeta? A gente vai ter um futuro distópico ou um futuro utópico, né? A gente vai ter um futuro desses que a gente vê em ficção científica, né? Que muitas vezes não é, né? Não é nem mais ficção científica, né? O Black Mirror, coisas que já estão acontecendo agora, né? Muito distópicas, e que a gente tem a possibilidade de mexer, né? Então, uma das habilidades, né, muito importantes hoje para mexer nesses futuros, né, e a gente ter impacto, né, conectando aí com o capitalismo consciente,
impactos, né, com o mundo, impactos positivos, é justamente nos alfabetizarmos sobre o futuro. É a gente ter a capacidade de ler os cenários e conectar também esses cenários, que é uma habilidade sistêmica, né? Não é simplesmente ver esses pontos como pontos desconexos, mas ter a capacidade de leitura e conectar esses pontos, né? E aí a inovação ela vem desse connect the dots, né? Dessa conexão sistêmica dos pontos que dá a possibilidade da gente disruptar algo, né? Dá a possibilidade de a gente não é muitas vezes, a maioria das vezes não é no que, é no como a gente faz o que a gente faz, é porque muitas coisas já foram criadas, mas é como a gente conecta de uma maneira diferente, né? A tecnologia está aí, ela pode ser distópica ou ela pode ser um meio de acesso. Quem escolhe o futuro que a gente vai dar somos nós, né? Outro dia eu estava assistindo no SX da SW, né, desse ano, que é um dos maiores eventos de inovação que acontece no Texas, em Austin, que esse ano foi online, uma futurista que estava falando sobre inteligência, como que era? Era realidade diminuída. A gente conhece a realidade aumentada e ela estava falando sobre realidade diminuída. O que é realidade diminuída? Há uma previsão de que a gente vai ter dispositivos que vão acessar a realidade diminuída. O que é isso? Por exemplo, se a gente estiver num restaurante e tiver alguém ali fazendo uma conversa muito alta e a gente não quiser escutar, a gente vai ter a possibilidade, de, através de um dispositivo, diminuir essa realidade, né? Ótimo, maravilhoso, isso é uma coisa incrível, né? A gente pode diminuir as realidades que a gente quer. Só que, aí eu pergunto, e se a gente tiver a capacidade também de diminuir a realidade, não ver mais uma pessoa, um morador de rua, e diminuir essa realidade? E diminuir as questões que estão acontecendo hoje na nossa sociedade, simplesmente apagar e não vê-las, né? Então, a forma como a gente vai usar o que tem disponível hoje, que é muita coisa que tem disponível para que a gente possa criar futuros desejáveis, é a nossa capacidade como seres humanos de escolher como a gente vai querer usar o que existe, né? E isso tem tudo a ver com a visão sistêmica, isso tem tudo a ver com a tomada de decisão, e isso tem tudo a ver com a alfabetização de futuros, com essa capacidade de ler os cenários. Nossa, Sabina, me arrepiei com essa realidade diminuída aí, porque a gente já tem muitas realidades diminuídas, né? Mesmo sem tecnologia para isso, né? Então, como é que a gente vai usufruir? Eu acho que é uma importante reflexão. E aí tem uma coisa que me ocorre aqui, né, Sabina, te ouvindo, que é assim, eu costumo dizer que a única coisa de concreto que a gente tem sobre o futuro é a narrativa que a gente constrói sobre ele, né? Isso. E aí a gente visualiza. E aí, quando você fala de padrões de comportamento e a gente captar essas mudanças, o quanto que a gente, como ser humano, eu não sei se vocês sentem isso, a gente é enviesado de alguma forma para captar os padrões negativos, né? A gente fala muito sobre aquilo que as pessoas fazem que não é bom. E pouco se desenvolve o olhar ou a habilidade de captar os padrões positivos, que é aqueles que estão vindo realmente para romper, mudar e criar disrupção. E aí eu conecto essa reflexão com uma pergunta que a Rosana colocou aqui. Quais são as principais mudanças que o sistema organizacional precisa implementar para prosperar no pós-pandemia? Ou seja, que padrões de prosperidade a gente pode captar nesse futuro, né, para fazer deles algo que a gente construa, né? Considerando que a gente tem todo esse impacto mental, econômico, social que a gente sabe que a pandemia trouxe, mas quais são os padrões de prosperar, né, no pós-pandemia aí? E aí eu deixo aberto para os dois aí, para quem quiser comentar. Se quiser falar, Dru, depois eu complemento. Tá ótimo. Não, acho que você tocou numa palavra-chave, né, Grazi, da confiança, né? E a pandemia, acho que um dos grandes impactos foi esse experimento global, né, das empresas terem que, em poucos dias, para 11 horas, se adaptar no modelo de trabalho presencial para o remoto. E aí, quantos gestores pelo mundo afora que não acreditavam em home office e que não confiavam que as pessoas iam trabalhar e iam produzir, foram surpreendidos
quando eles perceberam que funciona, né? Obviamente tem outros impactos, tem outros desafios, né, do trabalho remoto, mas funciona, as pessoas produzem, você não precisa ficar lá controlando, né, auditando ali, porque elas produzem. Então, eu acho que fortaleceu muito essa ideia de confiança, né? E as organizações têm aprendido muito na prática o quanto que você tem que repensar muito a forma de trabalho, né? A cultura remota, que ela veio para ficar, né? Porque futuro, as empresas ainda estão definindo a forma de trabalhar pós-pandemia, mas com certeza ele não vai ser como era antes, né? O modelo híbrido vai estar muito mais presente, e os estudiosos da cultura remota dizem muito que se você tiver uma pessoa no time que está trabalhando remotamente, todo o time tem que trabalhar dentro da cultura remota, né? Não dá para você fazer uma reunião como a gente fazia antigamente, colocava a pessoa ali na TV ali e todo mundo fazia a reunião normalmente. A boa prática hoje é todo mundo se conectar, né? Se tiver uma pessoa fora, mesmo todos estejam na empresa, todos se conectam pelo computador para conseguir gerar a mesma experiência para todos. Então, eu acho que tem muitos desafios em relação a isso e oportunidades. Eu gosto muito da fala da Sabina em relação a futuros desejáveis, porque traz exatamente essa responsabilidade, esse protagonismo nosso, né? Agora, dia 20 a 24 de setembro, a gente vai fazer a 4ª edição da Share Conference, que é um evento que a Share organizou. A primeira edição da Share Conference foi o Futuro é Humano, né? A gente falava muito sobre, dentro desse ambiente de digitalização, quanto que a gente acreditava e acredita ainda de que as pessoas elas vão ser fundamentais para esse processo, né? A tecnologia ela vem para servir, para ser importante, mas cada vez mais a gente vai se diferenciar por aquilo que é humano. Mas na segunda edição, Sabina, você trouxe isso em 2 momentos na sua fala, eu não podia deixar de comentar isso, porque na segunda edição a gente falou, primeira edição a gente falou futuro é humano, na segunda edição a gente falou o amanhã é agora, porque a gente fica discutindo muito futuro e as pessoas se esquecem de que a gente está construindo hoje, né? E quando a gente discute por a 4ª Revolução Industrial uma coisa um insight que eu tirei uma vez estudando sobre esse assunto, foi a primeira vez em que esse processo transformador ele foi definido em curso. Todas as outras vezes, quando olhou-se as revoluções industriais, elas já tinham ocorrido. Então as pessoas olhavam para o passado e falavam, naquele período teve uma mudança transformadora ali, dos meios econômicos, da forma de produção. Aquilo foi a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira. Quando o Fórum Econômico Mundial definiu que a gente estava vivendo a 4ª, a gente estava em curso ainda. Por isso que a gente tem que se acostumar com a ideia que a gente tem mais pergunta do que resposta. E por mais que isso traga muita insegurança e ansiedade, o lado bom dessa história é que a gente pode construir as respostas que a gente deseja, né? Isso que a Sabina estava falando, né? A gente tem esse protagonismo. Então, quando a gente pensa nas organizações, elas estão defasadas, como a Sabina trouxe também, né? As organizações, elas até hoje ainda muitas empresas operam no modelo que beira o Fordismo, de produção industrial, mesmo em organizações de serviços, fora dos ambientes fabris. Ou seja, tem muito espaço para ser transformado. A boa notícia é que as pessoas não vão esperar, sejam quanto consumidores, como acionistas, especialmente como colaboradores, a régua ela está cada vez mais alta, as necessidades elas estão na mesa. Então, as pessoas estão... isso, não é mais, você tem que cumprir a lei e tudo bem. O que você está fazendo para transformar o mundo num ambiente melhor do que, né, do que existia antes da sua empresa existir, por exemplo, né? Então, tem muita oportunidade para a gente construir isso, tem muita discussão, obviamente a gente pode falar sobre novos modelos organizacionais, pode falar sobre novos modelos de liderança, holacracia, uma série de tendências positivas e que muita gente fica assim, mas será que dá certo ou não dá? A gente está na era da experimentação, né? E não tem outro caminho senão a gente se jogar nesse contexto, experimentar muito, aprender o princípio, né? Voltando para a discussão sobre cultura de startup, não é exatamente fail fast, no sentido falhar por falhar, é learn fast. É o princípio de você experimentar e tirar aprendizado do processo, né? E acho que é isso. O caminho das organizações é esse, e não é por acaso, né, a gente que atua no mercado, contato com N empresas,
a gente conseguiu ver claramente quais foram as empresas que sentiram pouco a pandemia, se adaptaram rapidamente e estão até muito mais competitivas hoje do que estavam antes, e aquelas empresas que estão assim, ainda contando os minutos para tentar voltar para o modelo como funcionava antes do modelo presencial, achando que o problema é a pandemia que está atrapalhando a empresa dela, e não essa incapacidade da empresa responder às mudanças, porque a grande notícia é essa: não vai ficar menos complexo, não vai ficar menos volátil, menos ambíguo, menos incerto. Pode terminar a pandemia, vão vir outros desafios. A gente tem que abraçar isso e entender que esse é o contexto onde a gente vai viver e vai trabalhar. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Muito bom, Grazi, posso colocar algo? Pode. Só, antes de passar para você, Sabina, só para colocar o que eu captei aqui da fala do Drouet, né, para a gente ter bullets práticos. Remote first é people first, né? Então, se a gente quer humanizar e a gente tratar o remote first, o princípio da confiança superando o princípio da desconfiança, então isso é prosperar nos negócios, né? Avaliar pelo impacto e não só pelo resultado, e práticas holocráticas. Por que não experimentar, testar, pilotar e trazer, mesmo para organizações grandes e tradicionais, algumas práticas holocráticas aí que podem trazer prosperidade, né? E aí, Sabina, sem dúvida eu quero te ouvir e quero também já conectar com a pergunta do Renan para ti, que inteligência sistêmica, a gente está só resgatando esse conceito ou ele está dando um salto quântico na sua definição, né? No meu ponto de vista, talvez a gente tenha tratado inteligência sistêmica como interdependência até então, e hoje, além da interdependência, a gente está somando o elemento futuro, né, nessa inteligência, mas eu quero te ouvir aqui também. Vamos lá, assim, pegando um pouquinho o que o Drouet trouxe, né, de que o cenário não vai mudar, né? Esse cenário volátil, esse cenário frágil, né? A gente nem fala mais de VUCA, está falando de BANI agora, né? A gente não vai voltar ao que a gente chama de normal, mesmo porque eu tenho uma reflexão de que eu não acredito que a gente estava vivendo um normal, a gente estava vivendo uma normose. E justamente eu acho que é aí que a gente tem que olhar e falar assim, peraí, o que eu posso mudar nessa normose? E aí o Drouet trouxe essa ideia de que quais foram as empresas, os ecossistemas que prosperaram no caos. Quem traz muito legal essa ideia é o Nassim Taleb. Ele fala de um conceito muito bacana que é a antifragilidade, que eu queria trazer aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a discussão. Que a gente usou durante muito tempo a resiliência como uma habilidade importante. Só que o que é a resiliência, né? A resiliência é como um elástico, a gente estica e ele volta ao estágio original depois de ter sofrido uma deformidade, né? Depois de ter sido impactado pelo externo, pelo contexto. Só que acho que todos vamos concordar aqui que ninguém mais vai voltar ao estágio original, não é essa a questão. Então, o que ele propõe é a antifragilidade, que é a nossa habilidade de prosperar e transformar com o caos, né? Não é evitar e resistir ao caos, à volatilidade, é usar a volatilidade para transformar, justamente para ver como que eu posso impactar positivamente, e aí trazendo até alguns pontos mais práticos, o que é que pode ajudar a nós, ou a uma liderança, ou as marcas, ou as empresas, serem mais antifrágeis, né? Tem alguns pontos super interessantes que têm a ver com a visão sistêmica, que tem a ver tudo com o capitalismo consciente, primeiro, sermos ecossistemas que olham para a regeneração social e ambiental, né? Não é um problema fora, é um problema nosso, dentro. A gente não fala nem mais de sustentabilidade, a gente está falando da pós-sustentabilidade, de regeneração, ou seja, como é que a gente pode regenerar aquilo que nós já estragamos, né? Quais são as práticas, né? De fato, não só no storytelling, mas no story doing, quais são as práticas hoje que uma liderança
nessa tomada de decisões estão fazendo com relação à regeneração social e ambiental. Quais são as práticas, né? E isso também tem a ver com a visão sistêmica, com relação à diversidade e inclusão. Né? Isso é ter visão sistêmica, né? É poder abraçar diferentes raças, gêneros, mindsets, habilidades, proveniências, enfim, ter essa pluralidade de pensamentos é termos uma visão mais sistêmica, assim, né? Do todo, né? A questão do propósito alinhado com as suas ações. Isso também é importante como uma prática mais antifrágil, uma prática sistêmica. Quando tudo muda, o que não muda? O seu para quê? É o porquê eu existo, para que eu existo, né? Aquilo que não tem a ver simplesmente com o teu lucro, com o teu resultado financeiro, como disse o Drouet, mas que tem a ver com algo maior, que transcende o seu lucro e o seu resultado, né? Essa prontidão para disrupção, estar atento, né, a esses sinais e poder ter essa prontidão para adaptar, para disruptar, e aí é não ficar acomodado naquilo que era antes, né? Naquilo que já foi. É claro, o passado, ele nos ensina muito, né? A gente não pode olhar para o futuro sem olhar para o passado, mas é poder entender o que precisa ser disruptado agora, o que pode ser adaptado, né? Isso é super importante. O mindset digital também é importante, que é um pensamento de como que a gente vai integrar a tecnologia com o ser humano. Não é o humano à tecnologia, é a tecnologia a serviço do humano, né? Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é um meio. Antes de toda a tecnologia e depois de toda a tecnologia, tem um ser humano. Então, são algumas práticas que podem ajudar nessa visão sistêmica, que eu acho que a Rosana tinha perguntado, né? E só voltando à tua pergunta, né? Você falou, você acha que a gente está voltando, né, a uma visão sistêmica, né? A gente está acessando agora essa visão sistêmica. Eu acredito que o ser humano tem uma visão sistêmica. Eu acho que a gente tem uma visão, acho que a gente nasce com uma visão sistêmica. Eu acho que a criança tem uma visão sistêmica, mas ao longo da nossa existência, a gente vai moldando esse ser humano que nasce com uma visão sistêmica, com uma visão mais individualista. Nos nossos sistemas educacionais, na nossa sociedade, eu acredito que intrinsecamente o ser humano é um ser colaborativo. Eu acredito que intrinsecamente o ser humano é um ser humano que interdepende, é um ser humano que precisa de outros seres humanos e de outros sistemas para viver e para existir. E ao longo da nossa existência, é como se a gente fosse colocando camadas e camadas e se esquecendo, né? Quase que se esquecendo, deixando isso soterrado por uma narrativa que a gente construiu sobre o que é sucesso, o que é importante nas nossas vidas, sobre o que é trabalho, sobre o que é amor. Então, a gente vai construindo, né, essas narrativas. O trabalho, né, estava muito ligado, né, o sucesso estava muito ligado ao nosso sucesso financeiro, a felicidade estava ligado ao nosso status financeiro. Então, a partir dessas narrativas que a gente construiu como sociedade, a gente foi se esquecendo, eu acho, dessa visão do todo, dessa visão sistêmica, dessa nossa possibilidade de colaboração de fato. Então, eu acho que é a gente resgatar, né, algo que é intrínseco ao ser humano, né? Tem muitos livros hoje que falam sobre isso, assim, tem um filme muito bacana que chama I Am, que fala sobre, eu não sei quem já assistiu, muito bacana, que chega um pouco a essa conclusão de que nós, como nós seres humanos, nós temos uma natureza colaborativa.
nós temos uma natureza que é interdependente, né? Só que a gente construiu algumas ideias, alguns julgamentos do que é trabalhar, do que é existir, do que é o amor, do que é sucesso, que nos impedem de resgatar isso, né? E justamente essa nossa possibilidade de nos conectarmos com os futuros desejáveis nos dão a possibilidade da gente imaginar, da gente interferir nestas construções, né, que a gente fez para poder resgatar justamente aquilo que é mais incrível do ser humano. Tanto é que em momentos extremamente dolorosos da humanidade, as pessoas não ficaram mais individualistas, as pessoas ficaram mais colaborativas, inclusive na pandemia. A gente, nos momentos mais doídos da nossa existência, a gente vê o ser humano se desdobrando em mil. A gente nunca viu tantas empresas colaborando com abertura de empatia, de doação, de impacto, de comunidade. Puxa, deixa aqui, eu vou produzir álcool gel, vou mudar minha produção, vou mandar oxigênio para Manaus, vou doar não sei o quê. A gente nunca viu tantos movimentos de empatia e de colaboração. Então, eu acredito que nesses momentos que a gente tem a possibilidade de despertar aquilo que já existe no ser humano. A gente só precisa praticar mais isso e lembrar que a gente pode mexer nesses futuros que nós mesmos construímos. Incrível, né? Essa mensagem da Sabina aí para a gente finalizar. Já chegamos aqui no nosso tempo, passa rápido, né? Quando a conversa é boa. Eu coloquei alguns tópicos aqui, Sabina, do que você trouxe. Então, saber navegar e prosperar mesmo no caos. A regeneração como foco da tomada de decisão. Então, isso que eu estou decidindo agora está regenerando o quê, né? Diversidade e inclusão na mesa mesmo, na hora de se decidir. Preservar o para que existimos, né? Não ignorar os sinais de disrupção, ter uma prontidão para testar e integrar a tecnologia ao ser humano. E aí vem, né, essa brilhante conclusão de que lembrar da nossa natureza colaborativa e criativa está em nós, né? Isso pode ser criador do futuro, né? E aí eu costumo dizer, e trouxe isso aqui, que a nova moeda de cuidado é o amor, né? É a gente demonstrar cuidado com o outro e demonstrar realmente o quanto a gente ama, né? E aí, assim, só para dizer alguns agradecimentos aqui, Rosana e Rodrigo, que precisaram se ausentar uns minutos antes, me escreveram no privado. Não deixem de agradecer Sabina e Luiz, por favor, né? Então, estou passando a mensagem aqui. E agradecer a disponibilidade de vocês, a presença de vocês, tanto dos nossos speakers quanto dos participantes aqui. E assim, né, eu fico com a provocação nesse pós-feriado de fazer uma reflexão simples. A gente teve, na maioria dos casos, 4 dias de descanso aí. O quanto as nossas decisões foram interdependentes e sistêmicas nesses 4 dias que provavelmente, né, a gente fez coisas que não costuma fazer todo dia. Então, acho que se a gente começa por aí, a gente já começa do que é possível, né? Gratidão, um bom resto de semana a todos e todas. Sabina, Luiz. Obrigada, gente, maravilhoso. Obrigado, foi um prazer incrível, muito obrigado. Prazer, Grazi, gente. obrigado, Sabina. Obrigado, pessoal. Muito bom. A conversa passou rápido. Passou rápido. O pessoal não quer desconectar, a gente pode ficar aqui, não tem problema. Prazer enorme, gente. Aqui, ó, vou deixar meu Insta para quem quiser depois continuar esse papo e a gente estender aí essa conversa. Um beijo grande aí para vocês. Obrigada. Beijo, Sabina. Beijo, Druê. E uma ótima semana para todos. Para todos nós. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Grazi. Obrigada, querida. Adorei te conhecer, viu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Fico à disposição aí para o que você precisar. Você também, você também. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? Tá bom? Perfeito. Beijo, bom dia. Tchau, tchau.
Obrigada, Ju. Imagina, Gra. Acho que eu posso encerrar aqui, fecha para todos, né? Tô com medo da Sim. gravação. Mas eu acho que se eu fechar, pode não sim. vai ter problema a Pode gravação, sim. né? Não. Obrigada, querida. Beijo, bom dia. Um beijo, bom dia.